Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 1, e vamos meditar um pouco nesta profecia, ao mesmo tempo um cântico profético de Zacarias, pai de João o Batista. Amém? Vamos pensar nesta profecia, neste cântico um bocadinho, nestas palavras que anunciam algo maravilhoso do amor de Deus para esta humanidade. Amém? Lucas capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 67. Verso 67. Glória a Deus. Convido a igreja a ficarmos mais um momento em pé e vamos ler até o verso 80. Cheio do Espírito Santo, diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais, lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados à mão de nossos inimigos, os sirvamos sem medo, sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino João o Batista crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém. Então esta palavra, a palavra do Senhor, ela fala-nos na verdade de esta mensagem, este cântico que é um cântico profético. E na primeira parte deste cântico, sem dúvida que Zacarias, ele podia falar, ele podia, na verdade, mostrar e louvar ao Senhor e magnificar o nome daquele que é grande e poderoso, amém? Porque o Senhor estava prestes a cumprir a sua promessa que ele fez a Abraão, amém? E por todos os profetas ele reafirmou a vinda do Messias, amém? Na segunda parte deste cântico, desta mensagem profética, de alguma forma, movido pelo Espírito Santo, então ele fala, na verdade, sobre a missão de o João, que por acaso foi seu filho, amém? Zacarias, ele na verdade ele estava servindo ao Senhor, ele teve a honra de servir ao Senhor, porque era por escala, na verdade lá no templo, e quando ele ali estava, o Senhor falou com ele foi cheio, e o Senhor trouxe esta mensagem poderosa, amém? Deus levantou um profeta, depois de 400 anos, desde Malaquias, em que a voz profética de Deus esteve, na verdade, em silêncio sobre a terra. Deus levanta agora alguém, diz o verso 76, que um menino, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Amém? O Altíssimo, na verdade, a palavra do Senhor diz que o Altíssimo não é um homem, mas o Altíssimo é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Agora Ele quer, na verdade, usar um menino para falar. Mais tarde, claro que não é pelo menino, mas é pelo homem, amém? Pelo homem chamado por Deus, amém? Para falar e trazer luz a esse povo que estava em trevas, amém? Jesus, na verdade, podemos dizer que Ele é a brilhante estrela da manhã, aleluia. Diz o verso 79, porque o povo estava em trevas, ele veio para
o Senhor Jesus, o Messias que havia de vir, ele veio como missão alumiar aos que estão sentados nas trevas e sombra da morte, a fim de dirigir, na verdade, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lembram-se um dos nomes de Jesus? Ele é o Príncipe da Paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outro nome que ele também próprio se identificou: eu sou o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o caminho, ele é o Príncipe da Paz. Ele é a luz, Ele é aquele que veio transfazer as trevas que havia sobre a face da terra. E tu, ó menino, verso 76, serás chamado profeta do Altíssimo. É interessante nós olharmos para esta expressão, e tu, ó menino, né? Todos os pais têm orgulho em seus filhos, amém? Todos os pais têm orgulho, na verdade, que os seus filhos possam vir ser, na verdade, por aquilo que eles são, e muitas vezes por aquilo que eles são, né? Uma vez estava falando com alguém, visitando uma aldeia lá perdida, lá para trás dos montes, encontrei um crente perdido, um crente desviado. Eu estava fazendo evangelização, nem sabia que o senhor era crente nem nada, mas ele veio ter comigo: já fui lá à igreja, agora já há muitos anos que não vou à igreja, estive lá em Lisboa, e o meu filho, né? Ele é juiz do Supremo Tribunal, e a minha filha, ela é diretora do Hospital da Amadora, né? E é verdade. Bom, parecia assim, alguma coisa assim. Pronto, ok, o pai é orgulhoso no seu filho, um que é juiz do Supremo. Amém. Mas qual foi a mensagem? Uma mensagem de arrependimento. Se o povo chegou àquele estado, foi porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor. O Senhor dizia ao seu povo: vocês são mesmo ceguinhos, vocês estão mesmo ceguinhos, porque vocês honram com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Vocês fazem esses rituais, esses cultos, essas coisas, essas orações, todos esses jejuns, mas isso não tem nenhum valor, diz o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Por quê? Porque o vosso coração está longe de mim. Aquilo que estava a acontecer, irmãos, não foi por falta de cultos formais, cultos, na verdade, toda aquela situação. Aquilo que estava a acontecer foi falta de genuidade em buscar ao Senhor. Amém. O povo na frente fazia culto ao Senhor, mas por trás estava a pecar. Havia corrupção, havia imoralidade, havia um caminho, o povo que andava entre dois caminhos, a cochear entre dois caminhos. Na igreja, no templo, eles louvavam a Deus, faziam o cerimonial, mas fora buscavam outras entidades espirituais. Então, irmãos, o povo devia se arrepender, porque se eles foram culpados, porque se eles estavam a sofrer, fazia parte de algo que eles semearam e agora estavam a colher. Vamos pensar um pouco. Temos que pensar na nossa vida. Quando a nossa vida começa a andar arrastada, temos que refletir e fazer a oração do Salmo 139. A oração do Salmo 139 é uma introspeção. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. E faz ver se há algum caminho mau. Se há uma área da minha vida que precisa ser corrigida, se há uma área que eu preciso se há uma coisa em mim que eu tenho que deixar, se há uma coisa em mim que eu tenho que recomeçar para que possa honrar e glorificar e agradar o nome do Senhor. Oh, irmãos, não foi fácil. O povo devia abandonar o pecado. Mas sabe uma coisa? Isaías, no capítulo 40, ele fala sobre isto. Sobre este profeta que havia de vir para preparar o caminho do Senhor. Abra comigo Isaías capítulo 40, versículo 3 e 4. E aqui é uma expressão que todos nós conhecemos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro serão
abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Veja, tudo isto, havia aqui coisas torcidas, havia aqui coisas que estavam, na verdade, ásperas, mas que o Senhor queria trazer, na verdade, restauração, queria endireitar os caminhos tortos, queria trazer, na verdade, aperfeiçoamento àquilo que havia de aspereza, na verdade, no coração, na forma do povo. Mas diz o versículo, vamos voltar aqui a Lucas, capítulo 2, por capítulo 1, peço perdão, aleluia, verso 77, em que diz, irmãos, este profeta, João Batista, ele havia de fazer alguma coisa que era importante. Amém, aleluia. Verso 76, tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Amém, tem a ver com esta profecia de Isaías. Agora veja o verso 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão, amém, dos seus pecados. Irmãos, o profeta diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas ele diz que o meu povo perece. E aqui a expressão, irmãos, a missão de João Batista era fazer com que o povo pudesse conhecer ao Senhor e conhecer também aquilo que estava trazendo prejuízo à sua vida. Se nós olharmos para a mensagem que foi proferida no dia de Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, irmãos, diz que veio o povo de muitos lugares e ali estava ouvindo durante a festa de Pentecostes, mas depois ouviu aquele rebuliço, ouviu aquela que estava a acontecer entre os 120 que estavam no cenáculo, falando em línguas estranhas, e diz que alguns estavam entendendo que eles estavam magnificando a Deus nas suas línguas, das quais eles eram provenientes, quem falava não entendia, mas logo Pedro, ele começa a falar a uma coisa que todos pudessem entender. O povo precisa entender, né? Irmãos, Romanos capítulo 10 fala do plano da salvação. Diz que, amém, se creres no teu coração e com a tua boca confessares ao Senhor, serás salvo. Amém. Mas depois, mais à frente, nesse mesmo capítulo, há aqui uma grande questão que Paulo levanta. Mas como é que vão crer? Como é que vão saber? Como é que vão acreditar se não ouvirem? O povo precisa ouvir. O povo precisa saber, o povo precisa conhecer o estado em que está, na verdade, para que possa tomar uma atitude. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e verso 37, diz assim: e então, ouvindo isto, compungiram-se, quebrantaram-se em seu coração. Mas veja, começa aqui um discipulado em grande massa, podemos dizer assim. E perguntaram, porque sempre vai aparecer dúvidas. E perguntaram a Pedro e aos outros irmãos, aos outros apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E agora a resposta. Veja, o povo precisa saber. O povo precisa conhecer. E disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos que estão longe, até e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte, veja, como resultado deles terem entendido, deles terem compreendido o Evangelho, a mensagem do Senhor, houve uma resposta positiva, houve arrependimento, e diz que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia acrescentaram-se ou agregaram-se, juntaram-se à igreja quase 3.000 pessoas, 3.000 almas. Amém. Aconteceu com Cornélio.
Cornélio precisava ouvir, Cornélio precisava entender, amém. Aconteceu com o etíope na estrada de Gaza. Filipe foi enviado a ele porque ele precisava ouvir, ele precisava compreender. Irmãos, o Evangelho, ele é compreensível. Amém. O Evangelho ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado. Amém. Irmãos, é isto. Amém. Veja o verso 77 de Lucas 1. Para dar conhecimento da salvação. Irmãos, é esta a missão da igreja ainda hoje. Com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, nós somos chamados para ser testemunhas. Lá Pedro diz na sua epístola, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos chamou para falar das virtudes, amém, para falar, para explicar, para fazer conhecido aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém? Há um princípio que leva ao arrependimento e à salvação, mas para todos nós agora, como cristãos, há uma continuidade de conhecimento. Para quê? Para que não sejamos, como Paulo diz, toda a vida, meninos inconstantes, levados por toda a sorte de doutrina. Vem um de um lado, vem o Mormon, vem o Testemunho de Jeová, vem lá os apóstolos do bispo Sun, lá da Coreia, vem para essa gente toda, aí, irmãos, não, vem essa gente aí que só vem falar em anjos e não sei das quantas, né? Vamos a ler o Evangelho pelos anjos, e orações aos anjos e aquela coisa toda. Olha, irmão, que livro tão maravilhoso, comprei lá nos Correios. Olha, irmão, põe isso de lado, isso não é. Mas fala que palavras tão maravilhosas. E depois começamos a engolir aquilo tudo do espiritismo, né? Porque é o Evangelho espírita muito semelhante ao nosso, mas que nega Jesus Cristo. Que diz que este João é que é a reencarnação do Elias. Oh, irmãos, não. Ele veio no espiritualismo, na verdade, de confrontar o povo. E o que ele confrontou, qual foi a mensagem? Arrependei-vos. E é interessante que o Espírito Santo começou a contender com os corações. Veja aquele povo que ninguém vai para o deserto. Ninguém corre para o deserto. Toda a gente quer ir para lugares frescos, né? Nem para lugares áridos. Né? Alguém vai lá para o sertão. Não estava a falar com o pastor brasileiro. Pastor, nós estamos precisando de pastores lá no Brasil. Lá o sertão que nem os brasileiros querem ir. Mas não vai em português, né? Só que tem uma grande chamada, né? mas irmão, ninguém vai para lugares assim difíceis, né? E veja agora o povo vai a um lugar árido. O povo vai procurar o João Batista do deserto. Por quê? Porque ao mesmo tempo o Espírito Santo começa a tocar os corações, a trazer fome e sede de Deus. E o povo vai ouvir aquela mensagem assim um bocadinho dura. Pastor, não pode pregar salvação todos os domingos, não pode mandar o povo se arrepender, não pode dizer que o povo está sofrendo por consequência, na verdade, da lei da semeadura. Não diga nada disso, porque Deus é amor. Pois é, mas é justiça, é misericórdia. E se nós olharmos para este texto, nós vemos que é um Deus cheio de... Verso 78, veja que Deus é este, é um Deus maravilhoso, claro que é, um Deus de amor, é um Deus cheio de entranhas de misericórdia, claro que sim. E essas entranhas de misericórdia que nos devem levar a agir e procurar as pessoas, porque se as pessoas continuarem no mesmo estado, irmãos, estão caminhando cegamente para o inferno. É assim que o povo estava. O povo estava caminhando para o... Na verdade, irmãos, é interessante nós olharmos para este texto. E este texto mostra-nos, né, que o povo estava no meio de uma escuridão, mas a graça de Deus veio. Verso 78. Diz, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, para com que o Oriente do Alto nos visitou. Veja o verso 79, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O povo estava em escuridão, o povo estava em trevas. O povo estava em trevas. O povo estava vivendo as ânsias da morte. Lá Isaías fala sobre isso. Isaías 9.2 diz que
o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Irmãos, quer queiramos, quer não, lembro-me há alguns anos, já contei aqui, mas vou repetir, irmãos, já pronto, eu estou perdoado, já passei dos 50, já fico caquém, como diz o outro, não é repetitivo. Mas lembro-me uma entrevista que eu vi há alguns anos, sei lá, uns 15 anos atrás, do Mário Soares, alguns conhecem, outros não ouviram falar da pessoa, mas foi um presidente e foi primeiro-ministro em Portugal, e um homem que sempre um ateu. Uma vez ele ia-me atropelando, malandro. Dava no meu trabalhinho lá em Portimão, como distribuidor, e lá veio ele da casa dele com o seu Mercedes, e ele tive que desviar a motorizada, mas pronto, deixamos isso. Mas ele estava dizendo naquela entrevista, isto da gente ter que morrer é uma chatice. Ele no fundo diz que não crê em Deus, que acaba tudo ali na cova, mas no interior havia aquela agonia, como há em todos, esta ânsia da morte. Será que realmente as coisas não acabam ali na cova? Será que na verdade há eternidade? Porque no fundo diz que Deus pôs a eternidade dentro de nós. No fundo cada um de nós sabe que tem a consciência que a vida na verdade é uma vida que não termina na sepultura, que a alma é eterna. E esta expectativa, esta angústia que o povo estava vendo o povo, na verdade, viver em trevas, em tristeza, em angústia. Mas louvado seja o nome do Senhor, que diz no versículo 78, da segunda parte, com que o Oriente do Alto nos visitou. O Oriente porquê? Este Oriente fala dessa luz, amém? Não tem a ver lá não tem a ver lá com aquelas religiões orientais, nada disso, mas o sol nasce do Oriente, nasce ou não nasce? E ele é verdadeiramente o sol da justiça, amém? Ele é a luz que veio para iluminar, diz o verso 79, para iluminar os que estão assentados nas trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos. Irmãos, uma pessoa que... Se vocês têm essa experiência, hoje temos iluminação pública, hoje temos lanternas, temos tudo isso, mas ainda me lembro, tempos antigos, não muito antigos, mas nem sempre houve iluminação pública. Lembro-me uma vez que ia brincar lá para a casa de um colega meu, lá no Algarve, e muitas vezes aquilo no inverno, o dia punha-se muito rápido, acabávamos a escola 3, 4 horas, ia para a casa dele, de repente era 5 e pouco, já era de noite, e no regresso uma escuridão tremenda, não é? Então passava no meio de um pinhal, na verdade que fazia aquela, então é que não se via absolutamente nada, então eu passava a correr, né? Com medo escuro, com medo que... O problema é isso, irmãos, a escuridão, né? Falta de orientação. Mesmo nas nossas casas, nós mais ou menos conseguimos levantar de noite, né? Porque já conhecemos, são anos e anos a fazer o mesmo percurso, mesmo às escuras, e a gente vai lá para não acender a luz para não acordar o cônjuge, né? E lá vamos nós, e tumba. Mas se a gente muda para a casa de alguém, e de noite de repente tem que se levantar para ir lá à casinha, né? E pum, já foi, uma dor terrível. Irmãos, o povo que andava em trevas, o povo que estava completamente desorientado, o Senhor agora veio iluminar o seu caminho. E é um caminho especial, porque não é um caminho de guerra, não é um caminho de conflito, ainda que temos aflições neste mundo, mas é o caminho da paz. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, nós começamos a caminhar em paz. Olha, ainda que as coisas estão indo como estão, né? Este ano o bacalhau está caro para o Natal, está tudo caro, até o peru está caro, é tudo barato, agora está tudo caro, né? Mas sabe uma coisa? Nós temos luz, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabemos que o Senhor está cuidando de nós, sabemos que o Senhor está cuidando da sua igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém? Basta a cada um de nós a cada dia estamos diante do Senhor, a cada dia buscamos a sua face e confiamos neste Deus, neste Senhor que nos ama. Amém? Então, irmãos, Ele veio para alumiar o nosso caminho. Amém? Ele veio, na verdade, para trazer a direção. E é verdade, o povo começou a correr, o povo começou a pôr a vida em ordem.
E logo Jesus, ele veio e iniciou o seu ministério, amém? Logo Jesus, ele veio, amém? E começou a pregar, e o povo começou a entregar a sua vida ao Senhor, e vemos mulheres, e vemos homens com vidas completamente transformadas, lá numa cidade, Sicar, lá na Samaria, uma mulher com a vida completamente destroçada, uma mulher que já tinha tido vários relacionamentos, estava vivendo agora com um homem que nem sequer tinha casado, era um homem casado, que era marido de outra mulher, e Jesus vem, amém? Uma mulher que buscava a felicidade e não encontrava, uma mulher na verdade que não tinha alegria, ela tem um encontro com Jesus, e a sua vida é transformada, e aquela mulher começa a irradiar luz, aquela mulher começa a irradiar esperança, aquela mulher cheia de alegria e paz no seu interior, ela vai à sua cidade e prega a respeito do Senhor que transformou a sua vida. Há uma mulher que foi apanhada em adultério e Jesus veio trazendo até ele, amém, para ser sentenciada à morte por apedrejamento. Jesus simplesmente diz: quem estiver aqui que nunca cometeu pecado, atira a primeira pedra. Foram todos embora, e aquele que podia apedrejá-lo, porque estava ali sem pecado, amém, não o fez. Filha, vai e não peques mais, o Senhor faz novas todas as coisas. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele vem e começa uma obra na nossa vida, amém, e Ele diz que nos ajudará, Ele nos aperfeiçoará a cada dia. Oh, irmãos, amém? Então, Jesus veio para agora nos levar a um verdadeiro relacionamento com Deus. E termino com o verso 80. Aleluia. E João, um menino aqui descrito, diz que ele crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém? Irmãos, tal como Jesus, há poucas referências à sua infância, mas aqui há uma coisa muito importante. Há aqui, na verdade, uma referência tremenda. Diz que este menino, este João, ele crescia e se robustecia, ele se fortalecia em espírito. Amém? Irmãos, é uma coisa que nós devemos seguir este exemplo. Amém? Alguém que é renovado a cada dia. Irmão, alguém que busca o Senhor, experimenta a cada dia a presença do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo e a cada dia nós precisamos renovar a nossa comunhão com o Senhor. Outro aspecto também, diz que ele teve um período de deserto, amém? E este foi um tempo de preparação, tal qual Moisés, tal qual Elias, tal qual Eliseu, tiveram tempos, na verdade, de deserto, mas foi tempos, o próprio Senhor Jesus, antes de começar, ou no início do seu ministério, teve 40 dias, um tempo de preparação no deserto. Este lugar do deserto fala, na verdade, desse tempo de intimidade com Deus, amém? E João, ele podia, na verdade, crescer e desenvolver. Irmãos, há aqui uma coisa muito importante, que quando ele vem, Jesus vem a ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais à frente, irmãos, ele nunca apontou para ele sempre apontou para Jesus. Amém? Mais à frente, a Bíblia não diz, mas dá-nos a entender que o povo procurava-no. Possivelmente já havia ali uma certa devoção a João Batista. E ele diz: não. Importa que ele cresça e que eu diminua. Um exemplo para nós. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Que a nossa vida, irmãos, possa ser um instrumento, como foi a vida de João Batista. Amém? Possamos apontar para Jesus. Amém? Nós neste período, irmãos, somos chamados, na verdade, a mostrar Jesus. No próximo domingo, nós vamos estar, na verdade, ali em Vendas Novas, no dia 18 aqui em Montemor, e queremos estar neste lugar público para apontar Jesus àqueles que estão à nossa volta. Irmãos, levando a mensagem do amor de Cristo, mostrando, na verdade, através destes cânticos, dessas representações, o amor do Senhor. E eu peço à igreja que se possa mobilizar em oração. Peço à igreja que possa agir nesta forma poderosa, que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito. Oração, ação, e o Senhor irá fazer a sua parte. Amém?